Abra o seu coração e receba a palavra viva. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Gilberto e quero te entregar a palavra viva. E hoje eu gostaria que pensássemos sobre a obra maravilhosa que Ele, Jesus, realizou nas nossas vidas. E pensando sobre isso, há tempos atrás, eu escrevi um texto que se chamava Ele. E esse texto diz assim: Ele, um poema de Gilberto Oliveira da Rocha Júnior. Ele sabia que o desobedeceríamos e mesmo assim nos criou. Ele sabia que pecaríamos, ainda assim nos capacitou. Ele sabia que murmuraríamos, ainda assim tolerou. Sabia que merecíamos a morte e a salvação nos preparou. Sabia que o negaríamos, mas não nos negou. Sabia da ingratidão e não nos exterminou. Sabia do ateísmo, ainda assim graça mostrou. Sabia que não nos valorizaríamos e sua imagem e semelhança nos doou. Sabia das dores do parto, ainda assim se esvaziou. Sabia da cruz e a tomou. Sabia dos pregos e carpinteiro se tornou. Fez-se filho de carpinteiro. O cálice não o assustou. Ele viu nossa miséria, então no jardim chorou. Era tão grande sua angústia que gotas de sangue suou. A cruz não foi a derrota, nela da morte zombou. Sabia da lança no lado, a sua vida doou. Ele sabia do vinagre, mas seu espírito não amargou. Ele sabia da morte, e então ele a derrotou. Sabia que o Pai não suportaria sua morte, não reclamou, clamou. Subverteu a natureza, ressuscitou. Sabia da incredulidade, por isso a testemunhas se mostrou. Sabia da nossa carência, relacionamento íntimo nos apresentou. Sabia que precisávamos de palavras, e sua palavra deixou. Sabia da nossa miséria, e um lar já nos preparou. Derrama toda sorte de bênçãos sobre quem já o aceitou. Ele sabia de tudo e nunca se esquivou. Ele é Jesus, meu Rei e Salvador, que toda a história transformou, o governante do universo, que a tudo predestinou. E em Colossenses, capítulo 2, versos de 13 a 15 está escrito: E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Que maravilha pensarmos na obra redentora de Jesus. Eu te convido para louvá-lo, que Ele seja louvado e que Ele seja exaltado. Veja o que o texto diz. Diz que antes, em outro tempo, nós estávamos mortos por causa do nosso pecado, por causa do nosso afastamento de Deus, por nos consagrarmos a outras coisas, por nos preocuparmos com outras coisas, pela nossa impiedade. Nossa carne só desejava o mal. Mas Ele se deu por nós e Ele nos perdoou. Então todo aquele que agora é dele está vivo, vive. Ele perdoou nossos pecados. Ele cancelou todo escrito de dívida, todo documento de dívida, toda promissória de dívida que nós tínhamos. E nós tínhamos uma dívida impossível de ser paga. Por quê? Porque nossos pecados só aumentavam a nossa dívida. Pois Jesus pagou toda a dívida.
removeu todo o escrito, toda a promissória, todo o documento que constava a nossa dívida. E ele encravou todos esses documentos ali na cruz. Seus cravos, seu sangue foram a prova cabal de que ele pagou. E é como se tudo aquilo fosse pregado na cruz e Jesus dissesse: está pago. E ele disse mesmo: está pago, está consumado, tetelestai. E ele triunfou sobre todo o mal, sobre principados e potestades, sobre Satanás e os demônios. Ele triunfou sobre eles. E nós agora temos vida por aquilo que ele fez na cruz. Que nós possamos louvar ao Senhor todos os dias, que possamos louvar a Jesus, Ele, o soberano, aquele que não tem grau de comparação, e que vivamos para Ele sempre, para todo sempre. Amém. Vamos orar? É tempo de falar com o Senhor do Universo. Senhor Jesus, obrigado pela sua obra maravilhosa na cruz. Obrigado porque o Senhor sabia tudo que viria a acontecer e ainda assim continuou o seu plano maravilhoso e investiu em nós. Obrigado porque o Senhor não levou em conta a nossa ingratidão, o nosso afastamento do Senhor, o nosso orgulho, o nosso pecado, mas o Senhor pagou a conta e então nos salva. Obrigado porque conhecemos a Tua salvação e que muitos que nos ouvem agora possam também conhecer a Tua tão grande salvação, ser transformados e ser vivos de verdade. Nós oramos em Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Que Ele, o Senhor Jesus, te abençoe e que a palavra viva transborde em seu coração. O texto que você acabou de ouvir, ele é um texto de um livro que nós escrevemos e que foi lançado em 2012. Se chama A Criatura aos Pés do Criador. Lá tem muito mais e pode abençoar a sua vida. Mais uma vez, que o Senhor te abençoe e que a palavra viva te inunde. Abra o seu coração e receba a palavra viva.